Fui demitido por algo que não fiz. Eu perdi tudo em menos de 5 minutos. Sem grito, sem aviso, sem chance de me defender. Só um olhar frio do meu chefe e a frase que ainda ecoa na minha cabeça: não confio mais em você. Até hoje, o que mais dói não é a demissão. É saber que alguém planejou aquilo com calma e conseguiu. Eu trabalhava naquela empresa havia quase 7 anos. Nunca fui o mais carismático, nunca fui o mais querido, mas eu era confiável. O tipo de funcionário que resolve problema e não aparece em foto. Chegava cedo, saía tarde, assumia erro que não era meu quando precisava. E sem perceber, fui virando a base invisível do setor. Meu chefe gostava de mim. Pelo menos eu achava. Ele dizia que eu era essencial, que gente como eu não aparece todo dia. O problema é que gente essencial incomoda quem quer brilhar. Foi aí que entrou o Marcelo. Marcelo chegou 2 anos depois de mim. Bonito, articulado, sabia falar exatamente o que as pessoas queriam ouvir. Em poucas semanas, já almoçava com a diretoria. Em poucos meses, já opinava sobre coisas que não entendia. E em pouco tempo, já me olhava como se eu estivesse no lugar dele. No começo achei paranoia minha. Sempre fui pé no chão. Não gosto de conflito. Mas pequenas coisas começaram a acontecer. E-mails que eu nunca tinha recebido, reuniões marcadas em cima da hora, decisões tomadas sem me avisar, e depois jogadas nas minhas costas. Quando eu questionava, ele sorria. Sempre sorria. Cara, achei que você já sabia. Eu não sabia. Uma semana antes de tudo desmoronar, houve um erro grave num relatório. Algo que poderia dar problema jurídico. O nome que apareceu como responsável? O meu. Eu fiquei em choque. Aquele arquivo não era meu. Nunca passou pela minha mão. Fui falar com o Marcelo. Ele me olhou tranquilo demais. Estranho. No sistema consta que foi você que enviou. Meu estômago gelou. Tentei puxar o histórico. Nada. Tentei falar com o TI. Disseram que o acesso tinha sido feito do meu login. Naquele dia dormi mal. Pela primeira vez em anos, senti medo do trabalho. No dia seguinte, fui chamado para uma reunião. Sala de vidro. Porta fechada. Meu chefe. O RH. Um advogado. E ali eu entendi. Não era uma conversa. Era um veredito. Disseram que eu tinha quebrado a confiança da empresa. Que aquele tipo de erro não era aceitável. Que mesmo sem provas definitivas, a dúvida já era suficiente. Eu tentei falar, explicar, respirar, mas quando vi o Marcelo sentado do lado de fora, fingindo surpresa, eu soube. Não era sobre erro. Era sobre substituição. Saí com uma caixa na mão. Olhares curiosos. Ninguém perguntou nada. Em casa, fiquei horas sentado no escuro, repetindo a mesma pergunta. Como deixei isso acontecer? E foi ali, no fundo do poço, que percebi algo que mudaria tudo. Eu não tinha sido derrotado por incompetência, mas por confiar demais. E aquela ainda não era a pior parte da história. Nos primeiros dias depois da demissão, eu fiquei em modo automático. Acordava cedo. Tomava café como se ainda tivesse para onde ir. Só depois lembrava que não existia mais rotina. O celular ficou em silêncio. Nenhuma mensagem da empresa, nenhum colega perguntando se eu estava bem. 7 anos reduzidos a nada. Aos poucos, a raiva começou a substituir o choque. Não aquela raiva explosiva, mas a silenciosa, a que fica martelando. Eu precisava entender como aquilo tinha acontecido. Comecei revisando tudo que ainda tinha salvo. Backups antigos, e-mails pessoais, conversas de WhatsApp. Foi quando notei algo estranho. O Marcelo sempre pedia ajuda rápida no meu computador. Cara, só um minutinho o meu travou. Eu deixava. Nunca pensei 2 vezes. Também percebi que nas semanas anteriores ao relatório, meu acesso ao sistema tinha dado erro algumas vezes. Eu reclamava. O TI dizia que era instabilidade. Instabilidade conveniente demais. Resolvi ir mais fundo. Um amigo meu trabalhava na área de segurança digital, fora da empresa. Contei a história. Ele pediu os arquivos que eu tinha. 2 dias depois, ele me ligou. A voz dele não era de surpresa, era de confirmação.
Cara, alguém clonou seu acesso. Meu coração disparou. Ele explicou que alguém usou meu login em horários muito específicos, sempre quando eu não estava presente. Mas havia algo ainda pior. Os acessos vinham de uma máquina da própria empresa, não da minha. O nome do computador aparecia no log interno. Um detalhe que quase ninguém olhava. Era o computador do Marcelo. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Não de alívio, de ódio controlado. Perguntei se aquilo provava alguma coisa. Ele foi honesto. Prova técnica? Não. Prova lógica? Sim, mas empresas não gostam de admitir erro, muito menos quando envolve alguém querido pela diretoria. Mesmo assim, resolvi agir. Enviei um e-mail formal para o RH, sem acusar, sem drama. Apenas anexei o relatório técnico e pedi uma reavaliação do caso. A resposta veio 2 dias depois. Curta, fria. A empresa mantém a decisão. Foi aí que algo quebrou dentro de mim. Não era mais sobre o Marcelo. Era sobre um sistema inteiro que precisava de um culpado e escolheu o mais conveniente. Passei semanas tentando recolocação, entrevistas, promessas, silêncio. Sempre a mesma pergunta. Por que saiu da última empresa? E sempre a mesma resposta vaga, porque a verdade parecia absurda demais. Até que, numa dessas entrevistas, encontrei alguém que realmente escutou. O nome dele era Paulo, dono de uma empresa menor, mas em crescimento. Olhou meu currículo com atenção. Você ficou muito tempo no mesmo lugar. Isso me diz 2 coisas: lealdade ou acomodação. Respirei fundo. Foi lealdade. Até me custar tudo. Ele não sorriu, apenas assentiu. 2 semanas depois, comecei a trabalhar com ele. Menos status, menos salário, mais respeito. Com o tempo, fui ganhando espaço, opinião, autonomia. E algo curioso aconteceu. Minha confiança voltou. 1 ano se passou. Eu já não pensava mais naquela empresa todos os dias. Já não sonhava com aquela sala de vidro. Até que numa sexta-feira qualquer, recebi uma mensagem inesperada. De um número que eu não tinha salvo. Você pode conversar? É sobre o Marcelo. Meu estômago afundou. Era um ex-colega. Alguém que sempre ficou quieto. Ele contou que o Marcelo tinha sido promovido rápido demais. Começou a errar. Começou a mandar mal. Até que fez algo parecido com outra pessoa, só que dessa vez exagerou. A vítima não saiu calada. O TI foi pressionado, os logs foram analisados de verdade, e tudo veio à tona: a fraude, os acessos, as manipulações. O Marcelo foi demitido por justa causa. Sem despedida, sem defesa. Meu ex-chefe tentou ligar, 2 vezes. Eu não atendi, porque naquele momento entendi algo que mudou meu jeito de ver o mundo. Nem toda verdade precisa ser ouvida. Algumas só precisam ser confirmadas em silêncio. E ainda faltava a última parte dessa história. Eu demorei dias para decidir se devolveria aquela ligação. Não por medo, mas porque, pela primeira vez, eu tinha a escolha. Antes, eu sempre atendia, sempre explicava, sempre tentava ser compreendido. Agora, eu só observava o celular vibrar e deixava passar. Quando finalmente atendi, não foi por curiosidade, foi por encerramento. Meu ex-chefe não pediu desculpas. Ele começou justificando. Disse que, na época, havia pressão, que a diretoria exigia uma resposta rápida, que ninguém imaginava que o Marcelo fosse capaz disso. Eu ouvi em silêncio, até ele soltar a frase que confirmou tudo o que eu já sabia. Se você tivesse insistido mais, talvez... Eu interrompi. Pela primeira vez na vida, eu interrompi alguém com autoridade sobre mim. Eu insisti. Eu avisei. Eu fui ignorado. Silêncio do outro lado. Ele respirou fundo e disse que queria consertar as coisas, que talvez houvesse espaço para um acordo, uma retratação, quem sabe até uma proposta de retorno. E ali eu senti algo estranho. Não alegria, não vingança, indiferença. A empresa que um dia foi tudo para mim, agora não significava nada. Recusei educadamente, sem ironia, sem ataque. Desliguei a ligação sentindo algo que nunca tinha sentido antes depois de um conflito.
leveza. Alguns meses depois, descobri que aquele episódio virou um problema interno sério. Processos, auditorias, perda de contratos. Não porque eu fiz algo, mas porque eles tentaram esconder demais. Enquanto isso, minha vida seguia. Na empresa nova, comecei a liderar um pequeno time. Pessoas diferentes de mim, algumas inseguras, outras brilhantes. E eu percebi algo curioso. Eu protegia minha equipe do mesmo jeito que nunca fui protegido. Não por trauma, mas por consciência. Eu sabia exatamente como era ser jogado aos lobos para preservar uma imagem. Um dia, um estagiário errou feio. Erro que poderia ter sobrado para ele. Eu assumi a responsabilidade. Depois, ensinei, expliquei, corrigi. Naquele momento, entendi que eu não tinha passado por tudo aquilo à toa. A injustiça não me endureceu, ela me refinou. Hoje, quando alguém me pergunta sobre a demissão antiga, eu não escondo mais. Conto a história sem raiva, sem tremor. Porque não é uma ferida aberta. É uma cicatriz bem fechada. Aprendi que ambientes tóxicos não expulsam os piores. Eles eliminam os mais convenientes de descartar. Aprendi que competência sem política assusta quem vive de aparência. E, principalmente, aprendi que perder um lugar não significa perder valor. Às vezes é só o empurrão brutal que a vida dá para te tirar de um lugar que já tinha parado de te merecer. Se você leu até aqui e já se sentiu traído, substituído ou silenciado, guarda isso. Nem toda queda é fracasso. Algumas são livramento. E quando a verdade demora, ela não vem para pedir desculpa. Ela vem para confirmar que você nunca esteve errado. Achei que a história tinha acabado ali, que aquele capítulo estava finalmente fechado. Mas a vida tem um jeito cruel de testar se a gente realmente aprendeu. Ou se só acha que aprendeu. Cerca de um ano depois, recebi uma proposta inesperada. Uma empresa grande, concorrente direta da antiga, salário alto, cargo acima do que eu já tinha tido, benefícios que eu nunca imaginei. Na última etapa do processo, descobri quem tinha indicado meu nome. Meu ex-chefe. Aquilo me pegou desprevenido. Não por gratidão, mas por ironia. Ele agora trabalhava como consultor externo. A empresa antiga tinha sugerido que ele saísse depois de tudo que veio à tona, sem escândalo público, mas com a reputação arranhada. Ele me ligou antes da entrevista final. Disse que aquela era a forma dele consertar o passado, que se sentia em dívida, que me devia isso. Dessa vez, eu fui honesto. Você não me deve nada. E eu não te devo aceitação. Ele ficou em silêncio. Aceitei a entrevista. Não por ele, por mim. Passei em todas as etapas. Quando a proposta chegou oficialmente, sentei sozinho na sala e fiquei olhando para a tela por longos minutos. Era exatamente o tipo de chance que eu teria aceitado sem pensar, antes de tudo acontecer. Mas agora eu pensava diferente. Lembrei da sala de vidro, do advogado, do RH. Da facilidade com que decidiram que eu era descartável. Não por erro comprovado, mas por conveniência. Recusei a proposta. Não com raiva, não com discurso. Apenas escrevi que meu momento profissional seguia outro caminho. Quando desliguei o computador, senti algo definitivo se acomodar dentro de mim. Eu não precisava mais provar nada para ninguém daquele mundo. Meses depois, fui promovido na empresa onde estava. Não porque puxei saco, não porque alguém me deu uma chance, mas porque confiaram em mim de verdade. Hoje, quando alguém novo chega cheio de medo, inseguro, achando que pode ser descartado a qualquer momento, eu reconheço o olhar e sempre digo a mesma coisa. Trabalha bem, aprende tudo, mas nunca entrega sua dignidade junto com o crachá, porque empresas passam, chefes passam, cargos passam, mas a forma como você atravessa uma injustiça, essa fica. Eu não fui demitido por algo que não fiz. Eu fui libertado de um lugar que só funcionava enquanto eu aceitava ser invisível. E essa foi a maior promoção que eu já tive. Depois de tudo isso,
Eu achava que tinha aprendido a identificar ambientes tóxicos de longe. Achava que já sabia reconhecer jogos de poder, sorrisos falsos, promessas vazias. Eu estava errado em uma coisa. Essas situações não acabam quando você vence. Elas voltam, mas em outra forma. Alguns meses após minha promoção, comecei a ser chamado para reuniões estratégicas, não mais como executor, mas como alguém que decidia. E foi aí que percebi um padrão assustador. Havia sempre alguém sendo sutilmente empurrado para o erro. Alguém sendo exposto. Alguém sendo colocado como bode expiatório. Não era comigo dessa vez. Era com uma analista chamada Júlia. Competente, quietinha, daquelas que entregam resultados sem fazer barulho. Vi nela algo que reconheci na hora. O mesmo isolamento que eu senti anos atrás. Comecei a prestar atenção. Perguntas direcionadas só para ela. Prazos irreais. E-mails copiados para meio mundo quando algo dava errado. Era o mesmo roteiro. Só mudava o elenco. Em uma reunião tensa, vi quando tentaram empurrar um erro coletivo para ela. Todos em silêncio, esperando ela se explicar. Meu corpo reagiu antes da cabeça. Esse erro passou por mim. E eu aprovei. O diretor me olhou surpreso. Você tem certeza? Tenho. E, se quiserem, posso mostrar o histórico completo. Silêncio na sala. A pauta seguiu. O assunto morreu ali. Depois da reunião, a Júlia veio falar comigo. Estava visivelmente abalada. Por que você fez isso? Podia sobrar para você. Eu sorri de canto. Já sobrou uma vez. Não vou deixar sobrar de novo. Nem para mim, nem para você. Naquele dia, entendi de vez o sentido de tudo que tinha passado. Não era sobre justiça tardia, nem sobre reconhecimento. Era sobre escolha. Eu podia ter usado minha posição só para me proteger, mas escolhi quebrar o ciclo. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela demissão injusta não foi o fundo do poço. Foi o momento em que eu parei de ser apenas competente e comecei a ser inteiro. Aprendi a não confundir silêncio com paz, nem hierarquia com autoridade. Aprendi que caráter aparece quando ninguém ganha nada sendo correto. E, principalmente, aprendi que algumas pessoas só entram na nossa vida para nos ensinar exatamente o tipo de pessoa que a gente nunca mais quer ser. Se eu pudesse falar com o cara que saiu daquela sala de vidro anos atrás, eu diria só uma coisa. Você vai perder um emprego, mas vai ganhar algo muito maior, consciência. E isso, ninguém nunca mais conseguiu tirar de mim. Depois daquele episódio com a Júlia, algo mudou na forma como as pessoas me olhavam. Não foi respeito imediato. Foi cautela. Eu tinha me tornado alguém inconveniente. Não porque gritava, mas porque não aceitava empurrar culpa. Não aceitava silêncio cúmplice. Não aceitava decisões mal explicadas. E isso incomoda mais do que confronto direto. Comecei a perceber conversas que cessavam quando eu chegava. Reuniões paralelas, decisões tomadas sem me chamar. Aquilo me trouxe um déjà vu perigoso. Por alguns dias, senti o medo antigo bater. Aquela sensação de que, se eu insistisse demais em fazer o certo, acabaria de novo do lado de fora. Foi quando entendi algo essencial. Eu não estava mais lutando para permanecer. Eu já não precisava. Se me tirassem dali, eu sobreviveria. Eu sabia disso agora. Essa certeza muda tudo. Em uma reunião decisiva, um projeto grande foi apresentado com números inflados. Resultados otimistas demais. Todo mundo sabia. O diretor perguntou minha opinião. A sala inteira prendeu a respiração. Eu poderia suavizar, poderia usar palavras vagas, poderia proteger meu cargo, mas eu disse a verdade. Esses números não se sustentam. E se seguirmos assim, alguém vai pagar a conta depois. O clima ficou pesado. Depois da reunião, fui chamado em particular. Ouvi que eu era difícil, que nem tudo precisa ser dito, que eu deveria pensar estrategicamente. Eu ouvi e respondi com calma.
Estratégia sem ética é só atraso disfarçado. E eu não faço mais isso. Naquele dia percebi que talvez eu não ficasse ali por muito tempo. E tudo bem. Algumas semanas depois, recebi um convite inesperado. Uma empresa menor, cultura diferente, gente que queria construir algo sólido, não bonito por fora. Aceitei. Não foi um salto de salário, foi um salto de paz. Hoje, trabalho em um lugar onde erro é corrigido, não caçado, onde sucesso é compartilhado, onde ninguém precisa ser sacrificado para manter aparência. Às vezes ainda lembro da demissão injusta, mas não com dor. Lembro como quem lembra do ponto exato onde deixou de pedir permissão para existir. A verdade é simples, mesmo quando dói. Algumas pessoas só nos quebram para ver se a gente aceita ficar em pedaços. Eu não aceitei, e foi aí que tudo começou de verdade. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.